Desde que descobriu a NT Kids, o Pedrinho passa os melhores momentos do dia curtindo suas programações favoritas. Faça como ele. Inscreva-se agora mesmo no canal NT Kids e acesse o nosso site. Meu gato é pretinho, tem branco na mão e atrás do focinho um bigode grandão. Seu pelo de seda é bom afagar. Gatinho, tem pressa, seu leite tomar.
Então vocês agirão como seu Pai que está no céu. Ele faz raiar o sol sobre Nazaré? Ele cresceu lá, não foi? Quem é esse homem? Jesus, profeta, faz milagres? Ele é um carpinteiro. As suas irmãs não vivem aqui ainda? Onde ele conseguiu tanta sabedoria? Mas, espera! Profetas são honrados por todo mundo, exceto pelas pessoas da sua cidade e sua própria família. O que foi? É João. Ele tá morto. Eu preciso ficar sozinho. Vão todos para Betsaida, ele disse. Sem reclamar, acho que estamos chegando lá. Nós vamos afundar. Hã? O que foi? Fantasma! Quê? Vocês estão loucos? Não se preocupem, sou eu. Não tenham medo. Pedro! Se é o senhor mesmo, me mande ao seu encontro na água. Venha. Eu tô andando! Uou! Ai! Opa! Oi! Ah! Uau! Senhor, me salva! Pedro, por que você duvidou? O Senhor é o Filho de Deus! Ensinar alguém sobre o cuidado e o amor de Deus por nós é um daqueles privilégios que nunca terminam. Assim como um pai está disposto a guiar seu filho por todo o caminho de sua vida, Deus está disposto a nos guiar pela verdade. E compartilhar essa mensagem é vital para o crescimento da nossa fé. Conheça mais sobre esse Pai de amor e compartilhe a verdade. Diz aí, você sabe por que existe o dízimo? Falam várias coisas. É sinal de lealdade, fidelidade, dependência, bênção. O bom é que você pode conferir direto na fonte, né? O dízimo é um princípio bíblico, desde o começo, lembra? Não passamos no primeiro teste. É o dízimo que sustenta a missão da igreja de pregar em todo o mundo. E é tudo bem dividido. Sabe como? A maior parte fica na sua região.
partes iguais na união e na divisão. Vai fazendo a conta. Tem um percentual para a formação de pastores, para a área de literatura, para a Rede Novo Tempo e também para a sede mundial. Pronto! Agora que você entendeu para que serve o dízimo, vamos voltar à nossa conversa. O porquê do dízimo. É muito mais que recursos. O dízimo nos lembra de quem nos sustenta, de onde nosso coração deve estar e a quem devemos exaltar. As bênçãos são consequência. Fica a dica então. Da próxima vez que você receber uma grana, não esqueça, sem barganha, sem dor no coração, medo e nem tristeza, mais que devolver parte das bênçãos. Dizimar é sinal de fé que é igual a fidelidade, reconhecimento e gratidão. E de declarar quem você escolheu para adorar. Partiu ser fiel. Provai e vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da divisão sul-americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes. Como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da igreja adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema 1 ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e desprendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Hey, yeah.
paz de plena harmonia com os meus irmãos e com Jesus, que tudo fez por mim na de cruz. Enquanto esse dia não vem, não, segure firme a minha mão pra eu não cair. Meu refúgio e socorro, eu sei o reino do céu foi concedido pela graça e pela fé, pelo sangue eterno do Cordeiro. Eu sei, não há condenação pra quem está em Cristo Jesus, vive pela fé. Sei, Ele já venceu por mim. Não há condenação pra quem está em Cristo Jesus, vive pela fé. Eu sei, Ele já venceu por mim. Oh, imagino-me num lugar feliz, onde tudo é alegria e amor sem fim. Eu poderei sempre viver como eu sempre quis, com meus irmãos e com Jesus. Tudo fez por mim na cruz de cruz. Enquanto esse dia não vem, Deus, segura bem firme a minha mão pra eu não cair. Meu refúgio e socorro, eu sei o reino do céu foi concedido pela graça e pela fé, pelo sangue eterno do Cordeiro. Eu sei, eu sei, eu sei, não há condenação pra quem está em Cristo Jesus, vive pela fé. Eu sei, Ele já venceu por mim. Não há condenação, eu sei, pra quem está em Cristo Jesus. Jesus, não há condenação, não há condenação. Ele já venceu por mim. Quero desejar um feliz sábado a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Harley, estamos aqui fazendo um programa especial através das nossas redes sociais, diretamente do Distrito do Bela Vista. Eu estou aqui na nossa igreja sede, na Igreja do Bela Vista, e eu saúdo todos os nossos irmãos desse distrito, aqui do Bela Vista, do Meiridota, do Parque Jaraguá, do Gasparini, da Vila São Paulo e lá do Horto Aimorés. Eu fico muito feliz de estar mais uma vez com vocês. Nesta manhã do Santo Sábado do Senhor, eu desejo que seja um sábado abençoado, um sábado santificado, um sábado de descanso para você. Na nossa correria do nosso dia a dia, nas incertezas, nas lutas desse mundo moderno, nas lutas desse, vamos dizer assim, dessa situação que nós vivemos através dessa pandemia, desse fechamento das coisas, da dificuldade do trabalho, que esse sábado seja um bálsamo para a sua vida. Eu saúdo todos os nossos irmãos e os nossos amigos. Você que foi convidado a assistir nesse sábado, teve toda a programação
que se estendeu até esse momento. E agora então nós vamos para o momento de abrir a palavra de Deus. E hoje o tema desta manhã é um tema muito interessante, muito gostoso de estudar. Nós vamos falar sobre Deus, sobre as faces do amor de Deus. E eu gostaria de convidar nesse momento você, aonde você estiver, a fechar os seus olhos para nós fazermos uma prece. Vamos orar ao nosso Deus, para nós podermos abrir Tua Palavra e ter lições especiais. Quando a gente abre a Palavra de Deus, sempre tem alguma coisa muito especial para a nossa vida. Eu quero convidá-lo você então a orar para que Deus possa nos abençoar nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez, uma semana se finda, as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias são nos dadas, sentimos que o Senhor está no comando de todas as coisas, e mesmo em face a tantas lutas, problemas e dificuldades, nós ainda te louvamos como nosso Deus. Senhor, nesse momento, abençoe todas as pessoas que estão assistindo, desde aquele de menor idade até o nosso querido irmão ou irmã mais velhinho, que está sintonizando agora no Facebook, no YouTube. Nós te louvamos pela vida de cada um deles e te pedimos que continue nos abençoando, derramando suas ricas bênçãos sobre cada pessoa que está aqui comigo nesse momento. Derrame também, Senhor, as bênçãos sobre a sua família. Nós vamos abrir Tua Palavra, Senhor. Temos hoje um tema a respeito de Ti. Por favor, venha abrir nossa mente, o nosso coração. Venha nos abençoar para ouvirmos, refletirmos e praticarmos aquilo que nós vamos aprender. Fique conosco, hoje e sempre. Nós te agradecemos em nome e pelo amor de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido irmão, querido amigo, nesta manhã do sábado, quem sabe você esteja assistindo em outro dia, em outro momento, mas nós estamos gravando para o sábado. Você é convidado por mim a abrir sua Bíblia para nós estudarmos o tema desta manhã, as 3 faces do amor de Deus. Como o amor de Deus é representado na sua justiça, como o amor de Deus é representado pelo pagamento que Jesus fez na cruz do Calvário, e como o amor de Deus, então, é revelado em sua graça maravilhosa para a nossa vida. Que ao estudarmos a respeito do que é Deus, do plano que Ele tem para nós, nós saímos daqui com o coração mais aliviado, agradecido e dispostos a viver pelo amor que Ele demonstrou por nós, em retribuição a Ele, em obediência, em oração, em relacionamento, porque esse mesmo Deus que nos se revelou através da Bíblia para nós, é o mesmo Deus que nos salvou e um dia quer viver conosco eternamente. Amém por isso. Que nesta manhã você se sinta renovado ao ter esse estudo. Geralmente nós, de certa forma, às vezes aprendemos a respeito de Deus de formas equivocadas. Tem pessoas que nem acreditam em Deus. Tem pessoas que acham que Deus é simplesmente uma força. Quem sabe que Deus está nele. Tem pessoas que acham que Deus construiu e fez esse mundo e foi embora. São os deístas. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não têm um relacionamento com Deus. E tem pessoas que acreditam e buscam a Deus. E na maioria das vezes, nós temos uma mentalidade que, quem sabe, erroneamente, os nossos pais e até nós, para os nossos filhos, tem uma ideia equivocada de Deus. Cuidado, Deus está vendo. Olha, Deus está chorando por causa disso. Você faz uma, vamos dizer assim, você força uma imagem na cabeça da criança de que Deus é um velhinho, né, um senhor de idade com uma lupa vendo o que nós estamos errando para chamar a nossa atenção. Nós temos que entender que, de um lado, está a justiça de Deus. Deus é justo. Deus não muda. A sua lei é eterna. O seu caráter está sob a sua lei. De um outro lado, nós vemos um Deus amoroso, um Deus Pai. Um Deus que demonstrou o apreço, mesmo sem nós merecermos, de vir a essa terra morrer para nos salvar. Porque se Ele é justo e não muda, Ele mesmo deveria ter vindo aqui para nos salvar. E no meio do caminho nós temos a graça de Deus. Uma graça imerecida, mas que não foi de graça. Custou a vida de Deus. Essas 3 faces do amor de Deus, eu gostaria de estudar com você. A ideia de Deus é uma ideia que o apóstolo João,
quando ele, segundo a tradição, né, dos pais da igreja, a tradição que nós conhecemos da história, João morreu de morte natural em Éfeso, ali por volta do ano 100, vamos dizer assim. João foi o discípulo amado. Ele passou anos e anos preso, escreveu o Apocalipse, e quando ele volta para Éfeso, ele faz então o Evangelho de João e as 3 epístolas de João. Veja, diferente dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos, o que significa essa palavra? São semelhantes. O Evangelho de João já tem umas outras, vamos dizer assim, reflexões a respeito do tempo que Jesus esteve com eles. João está mais maduro, está velho, está quase morrendo, e ele então, na sua mente, tem uma ideia mais madura a respeito de Deus. E para nós iniciarmos esta compreensão, que Deus nos ajude, né? Essa compreensão de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João no capítulo 1, no versículo 14. João, capítulo 1, 14. Na sua maturidade cristã, João escreveu assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai." João, nesse momento, consegue compreender toda a extensão da revelação de Deus, de um Deus de justiça, de um Deus de amor, de um Deus de graça. Aqui vem nos explicando, de forma bem peculiar, de forma bem ilustrativa, quem foi Jesus para nós. Veja, no primeiro momento João fala que Jesus habitou. Esse verbo, no grego, faz uma referência a um verbo aramaico que não existe no nosso vocabulário. Seria mais um verbo mais adequado seria tabernaculou, armou, né, a tenda, para exemplificar esse verso. Jesus acampou entre nós. Quem sabe seria até mais indicado, para viver uma experiência conosco e por nós. Note, o verbo acampar, né, dá uma ideia de armar a tenda para estar com outras pessoas. Veja essa figura. Essa figura é a figura muito comum ali na Palestina, na época de Jesus. É uma figura que mostra as tendas armadas de tribos nômades que andam de um lado para o outro e que precisam desarmar suas tendas, colocar em cima dos camelos e dos outros animais, andar até uma outra região que tem alguma pastagem, algum tipo de lugar ali para ter água, o acesso de água. Então eles armam a tenda novamente para estar uns com os outros naquela comunidade. É basicamente isso que João está dizendo. Deus, ele teve uma experiência real conosco. Deus não é apenas um Deus que olhou, que visualizou, que contemplou, mas Deus é um Deus que habita no meio de nós, para viver uma experiência conosco e principalmente por nós. João também fala que ele viu a verdade. A ideia de que Jesus afirmou que ele próprio era o caminho, a verdade e a vida. E que sem ele, ninguém conseguiria alcançar o Pai. A verdade pode mudar para mim e para você. Nós podemos ver a mesma cena e descrevê-la de formas semelhantes. Nós podemos ver o mesmo objeto e ter nuances nos aspectos desse objeto. Você pode enxergar detalhes que eu não enxergo e assim por diante. Mas quando se fala de vida, quando se fala de salvação, João é bem claro ao dizer que Jesus veio trazer a verdade. Porque somente a verdade levaria o pecador até Deus novamente. E por último, João disse que eles viram a glória do Pai. Porque o pecador jamais verá Deus se não for através de Jesus. Deus fez uma ponte no abismo que nós entendemos simbolicamente que é o pecado. De um lado, o ser humano pecador, do outro lado, a salvação. E precisaria ter uma ponte. E a ponte é a cruz de Cristo. A glória do Pai, a glória de Deus. Compreendemos um pouco melhor quem é Deus. Por que Deus fez as coisas? Através da figura de Jesus Cristo. Com isso, João conseguiu passar para nós a ideia de quem é Deus. Mas Deus é muito grande para nós. A nossa consciência nós jamais conseguiríamos por nós mesmos imaginar a Deus. Deus precisou se revelar na sua palavra para que nós entendêssemos Deus.
Olha o que está escrito em Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 349. A graça de Cristo e a lei de Deus são inseparáveis. Em Jesus, a misericórdia e a verdade se encontraram. Fantástico é este trecho desse livro. Porque aqui quer dizer que a lei de Deus, a sua justiça, o seu caráter é imutável. E a graça de Cristo na cruz do Calvário também faz parte do plano de Deus. As duas se juntam e a misericórdia chega até nós através da salvação. Nós podemos agora imaginar como Deus é, entendendo quais são as nuances do seu caráter. Em primeiro lugar, o amor de Deus está diretamente relacionado com a sua justiça. Deus é eterno, Deus não muda, Deus é justo. O seu caráter está em cima da sua própria lei, a sua lei é o seu caráter. O amor de Deus também é revelado pelo preço que ele pagou na cruz, um alto preço, ele deu a sua vida por nós. E por último, não menos importante, o amor de Deus é demonstrado de modo mais poderoso na sua graça. Essa palavra tão linda, com um significado tão abrangente. A justiça de Deus, o amor de Deus na cruz e a graça de Deus, que não foi de graça, custou a vida de Jesus. Vamos então estudar um pouquinho sobre isso? Para compreendermos um pouco melhor, vamos ler o que está escrito na meditação A Maravilhosa Graça de Deus, no dia 7 de março. Por meio de Jesus, foi a misericórdia divina manifesta aos homens. A misericórdia, no entanto, não pôs de parte a justiça. A lei revela os atributos do caráter de Deus e nem um jota ou tio da mesma podia se mudar, para ir ao encontro do homem em seu estado caído. Deus não muda sua lei, mas sacrificou-se a si mesmo em Cristo para a redenção do homem. No dia que você comer dessa fruta, certamente morrerás. Deus deixou isso bem claro. O homem, nosso primeiro casal, pagou para ver. E eles então receberam o salário do pecado, que é a morte. Não tinha como Deus mudar a sua lei. Não tinha como Deus ser injusto consigo mesmo e com o universo. Não ligando para o problema que o homem teve no Éden. Deus então precisava de um plano. Do outro lado da justiça de Deus tem o amor de Deus. Em vez dele mudar a sua lei, ele veio até a terra para viver a lei que ele mesmo estipulou, para que ele morresse e nos redimisse. E então isso é o fruto da graça de Deus para a redenção do homem. Esse é um verso muito interessante, que nos explica a respeito disso muitas coisas. Mas vamos lá, queridos amigos. Vamos agora começar a estudar com alguns versos a respeito de cada uma dessas faces do amor de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32, nos versículos 3 e 4. Deuteronômio 32, 3 e 4. O amor de Deus está relacionado diretamente com a sua justiça. Por quê? Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. O caráter de Deus é imutável, assim como sua lei, a sua vontade e os seus planos. Deus não muda. Deus, então, é amor sendo justo. Você já imaginou se Deus agisse com determinado tipo de justiça para um e tipo de justiça para outro? Isso seria injustiça. É o que nós vemos hoje no nosso mundo. Alguns são tratados de uma forma, outros são tratados de outra forma. Deus, ele precisa tratar todos da mesma forma. Deus é justo, reto, ele não muda, ele é fiel, todos os seus caminhos são juízos. A lei de Deus é perfeita, é imutável, e tudo que gira em torno do reinado de Deus sobre esse universo é justo, imutável, não muda, é perfeito. Mateus 6,33 vem dizendo para nós: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se você buscar em primeiro lugar o reino de justiça, sendo justo, aceitando a justiça e agindo conforme a vontade de Deus, Deus promete que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Como é difícil no mundo de hoje, onde
Existem tantas pessoas desonestas, tantas pessoas injustas, tantas pessoas más. Como é duro ser correto, ser íntegro. Não é fácil, mas Jesus nos avisou que a porta do reino, a porta da salvação era uma porta estreita. O caminho para o reino era um caminho mais estreito, espinhoso. A porta da perdição é uma porta larga. O caminho da perdição é largo, muitos vão passar por ele. Só que só existe salvação no caminho estreito, na porta estreita. Só existe salvação na casa sobre a rocha, fundamentada. A face do amor de Deus e sua justiça nos dá uma ideia de que Deus julgará a todos conforme o que nós fizemos e deixamos de fazer. Quando todos passarem pelo trono branco de Deus, Ele julgará conforme as nossas obras. As obras que nós fizemos, de bom ou de mal. E eu me lembro de um verso, por exemplo, no último verso de Eclesiastes, que fala assim, até as obras escondidas, e até as obras feitas, mas que você não deixou ninguém saber, tudo vai ser descoberto. Sabe por quê? Porque Deus tem que ser justo. Talvez nós olhamos somente essa face de Deus, um Deus de justiça, um Deus que não muda, e muitas pessoas têm deixado de amar a Deus porque só conseguem ver esta parte. Mas eu convido você a ver as outras faces de Deus. Abra sua Bíblia em João 3,16. Esse é um verso lindo, maravilhoso. Quem sabe, se toda a Bíblia fosse perdida e esse verso ainda existisse, nós entenderíamos muito a respeito da salvação. Porque o amor de Deus é revelado no preço que Ele pagou na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós olhamos para um Deus justo, perfeito, nós nos sentimos inferiores, nós nos sentimos perdidos. Então Deus nos convida a olhar para a sua outra face, a face de um Deus de amor. Um Deus que, ao ver uma humanidade totalmente perdida, Ele próprio veio morrer em nosso lugar. E o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, o sacrifício que está em João 3,16, é um sacrifício que move a vida e o coração de muitas pessoas. 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Muitas pessoas não conseguem enxergar a respeito da grandiosidade da cruz do Calvário. Muitas pessoas carregam a cruz no seu pescoço. Muitas pessoas têm um quadro na sua casa da cruz de Cristo. Mas quantos estão interessados em aprender e viver por essa cruz? Porque essa cruz, para as pessoas que não conhecem Deus, ou quem sabe só conhece um Deus de justiça, uma face do amor de Deus, de um Deus correto, certo, eterno, não entendem talvez o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Acham que aquela história é apenas uma bela história que é contada na Bíblia. Não. O próprio Deus se esvaziou para nos salvar. E esta mensagem para quem está sendo salvo é o poder de Deus no seu amor. Agora nós vamos para a última parte, a última face do amor de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. O amor de Deus é demonstrado de modo mais poderoso em sua graça. Está escrito assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A partir do momento que nós compreendemos que Deus é justo, mas compreendemos que Deus é um Deus amoroso, nós encontramos a graça de Deus. A palavra graça dá uma ideia de algo imerecido, algo que não tem pagamento. Mas, queridos irmãos, queridos amigos, essa graça custou muito. Custou a vida de Jesus. E agora, Deus diz assim, olha, isso não é dado por obras suas, você não é bonzinho, você não faz coisas boas para merecer a graça de Deus. Por quê? Porque isso é um dom de Deus. A graça de Deus é uma coisa imerecida. E quando as pessoas conseguem compreender a graça de Deus, então elas entendem tudo que está envolvido no processo da salvação. Tito 2,11 vem falando assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Não são só alguns, não são só aquelas pessoas que vêm na igreja, aquelas pessoas que se acham mais experientes ou mais doutrinados na palavra de Deus. A graça vai para todos, não importa a cor, não importa a religião, não importa o tamanho, se é pobre, se é rico, se é baixo, se é alto. A graça é manifestada a todos na cruz do Calvário. Jesus morre por todos na cruz do Calvário, para que a justiça de Deus permaneça intacta. O amor de Deus fez com que Jesus morresse para nos dar a graça de Deus, as três faces do amor de Deus demonstradas em nossas vidas. Queridos irmãos, eu gostaria agora que vocês assistissem um pequeno vídeo que demonstra muito o que é graça de Deus. Esse vídeo é um vídeo que eu uso geralmente nos momentos que eu faço evangelismo público. Eu me lembro de mais ou menos há uns 12, 13 anos atrás. Nós estávamos no sul do Mato Grosso do Sul, na cidade de Bela Vista do Norte. Na verdade, Bela Vista do Norte é o Paraguai, Bela Vista do Sul é a cidade brasileira. E ali nós estávamos fazendo um evangelismo em uma, vamos dizer assim, em uma comunidade bem carente. Muitos deles moravam em cima de um lixão. Uma vez eu fui na casa de uma das pessoas que a gente estava estudando a Bíblia, ela acendeu o isqueiro assim no quintal dela, pegou fogo. Perigoso morar ali. Tinha uma vila chamada Nova Esperança. E naquela vila nós fizemos um evangelismo. Eu me lembro que naquela época nós batizamos 26 pessoas. É o 3º ano do teológico. A gente sai e tem uma, vamos dizer assim, uma experiência evangelística. Só que a gente trabalha muito também com a área de família, palestras, cursos profissionalizantes. É uma coisa muito interessante que o SALT lá do IAN nos dava essa experiência de vida. E nessa, vamos dizer assim, nessa série de estudos que a gente fez com as pessoas, uma pessoa me procurou e disse assim: eu não consigo me decidir por Jesus. Eu não consigo entender o que Deus quer para a minha vida. O senhor fala, eu gosto muito de ouvir, mas eu não consigo me decidir. E no dia que eu passei esse vídeo, essa pessoa no final me procurou e falou assim: eu compreendi, pastor. Eu não era pastor naquela época, eu era um teologando ainda. Mas ela disse assim: eu compreendi, pastor, o que é o amor de Deus pela minha vida. E nós batizamos essa pessoa. Eu não sei se ela ainda permanece na igreja, mas naquele momento Deus a encontrou. Ela entendeu a justiça, a retidão, né? A imutabilidade de Deus. Ela entendeu também o amor demonstrado na cruz do Calvário. Mas realmente ela entendeu a graça. O que motivou Jesus a morrer por nós. O que motivou Deus a sacrificar o seu próprio filho para que eu e você tivéssemos uma chance. Assista esse vídeo. Chama Ponte. É um filme. Tirei um clipe desse filme. Veja como Deus ama a mim e a você, que sacrificou o seu próprio filho para nos salvar. Za hodinu pojede vlákem. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět šoupátka, jo? Položíme most. No, mostem položíme most, jo? Jo! 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? Jasný. Tak jo. Tak čau.
Jo, jasně. Už ho vidím, že tvůj samovar. Jo. Ahoj. Láďo! Láďo! Láďo!
Todas as vezes que eu assisto esse pequeno trecho, eu fico pensando quão imerecedor nós somos para receber a graça de Deus. Fico pensando em tantas vezes que nós recusamos o chamado de Cristo para a nossa vida. Talvez tantas vezes que nós não valorizamos a face do amor de Deus através da cruz do Calvário. O que significa a cruz de Cristo para você? Querido amigo, hoje nós estamos em 2020, meio do ano de 2020. Nós estamos passando por uma crise da nossa geração. Cada 100, 80, 100 anos existe uma pandemia nesse mundo. Os nossos avós e bisavós já passaram a deles no começo do século passado, a gripe espanhola. Hoje nós passamos esse momento do Covid. Hoje nós entendemos a fragilidade da nossa vida. Hoje nós entendemos como somos frágeis e como o pecado que por uma pessoa entrou nesse mundo faz com que nós percamos todas as nossas chances. Não temos nenhum tipo de esperança quando nós olhamos para nós mesmos. Às vezes, nós vivemos nesse mundo como as pessoas perdidas desse mundo. Eu faço um apelo para os nossos irmãos que estão nos assistindo, para as nossas irmãs, para os nossos jovens. Eu faço um apelo sincero e honesto para você que se afastou dos caminhos do Senhor e está nos assistindo. Eu faço também um apelo muito especial para você que foi convidado a assistir e quem sabe sem querer você ouviu o sermão desta manhã de sábado, talvez numa madrugada, numa tarde, numa noite. Talvez você está ouvindo andando de carro, não está me vendo, mas está me ouvindo. Eu falei a respeito de uma coisa muito importante nessa manhã. Eu falei sobre 3 faces do amor de Deus. Elas são indivisíveis. Elas existem. Um Deus justo e eterno. Um Deus amoroso. E um Deus que está te dando um presente, que é a sua graça. Às vezes nós nos comportamos como as pessoas daquele trem. As paixões, a sua vida, sem se preocupar com o dia de amanhã. Às vezes, por causa de um mau entendimento do amor de Deus na cruz e da graça de Deus, nós vivemos pecando porque nós estamos debaixo da graça. Não existe nenhuma entendimento tão equivocado de que debaixo da graça nós continuamos a mesma pessoa. Porque um Deus justo, um dia, vai requerer de nós uma posição. Um Deus justo, um dia, vai perguntar para você o quanto você quis que o amor de Cristo e a sua graça fizesse diferença na sua vida. Muitos estão como naquele trem, não se importando com as coisas. Mas aquele homem tinha uma escolha. A escolha era salvar o seu filho e matar todas aquelas pessoas daquele trem. Ou então sacrificar o seu filho e salvar as pessoas que não mereciam daquele trem. Romanos 6 diz que nós possivelmente morreríamos por alguém que nós amamos. Mas, queridos, Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores e não merecedores. Eu fico imaginando Deus, Pai, vendo seu próprio filho morrer por milhões e bilhões de pessoas que o recusariam. Fico imaginando Deus Pai, olhando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e muitos daqueles que Cristo salvou, curou, que passou nos seus lares, curou seus familiares, cuspindo no seu rosto, fazendo chacotas dele na cruz do Calvário. Fico imaginando quantos de nós somos iguais àquele ladrão mau na cruz, que culpa a Cristo pelas nossas próprias escolhas. Queridos irmãos, hoje é dia de nós fazermos um compromisso com Deus. Eu te pergunto de novo, o que a cruz de Cristo significa para você?
Nós não podemos olhar apenas para a cruz e ver que foi um belo gesto de amor pela humanidade. Nós não podemos olhar para a cruz de Cristo e dizer quão bom foi o Senhor ter morrido para me salvar dos meus pecados. Mas eu quero continuar na minha própria vida, na minha vida de erros, na minha vida de consequências. O que a cruz de Cristo serve para você? Hoje nós falamos a respeito do amor de Deus, mas a cruz é o ponto principal desse amor. Eu quero fazer uma oração por você na manhã desse sábado. Uma oração por você que quer mudar de vida. Uma oração por você que quer ser transformado pelo poder da cruz. Porque um dia o Deus justo vai vir nos buscar. E se o Deus de amor que morreu por nós e nos deu a graça, as 3 faces do amor de Deus, se você hoje não quiser ser transformado por esse poder, naquele dia você não vai herdar o reino dos céus. Quão terrível seria para um pecador, para um ímpio viver com Deus por toda a eternidade. É por isso que até quando Deus, na terceira volta de Cristo, destruir os ímpios, vai ser um ato de amor e misericórdia. De um Deus justo, de um Deus que o amou, mas de um Deus que ofereceu a graça e não foi aceitado. Você aceita a graça de Jesus nesse dia? Você quer a graça de Cristo? Está na sua mente um turbilhão de pensamentos? Você que ainda não se decidiu por Jesus, mas você queria que o Espírito Santo agora conseguisse colocar esse monte de pensamento que está na sua cabeça em ordem, para você entender a respeito da graça de Deus? Querido irmão, você está desanimado na sua fé? Essa pandemia tem feito você perder o que é mais importante para a sua vida, que é a confiança em Deus, que é a esperança em Cristo. Eu quero orar por todos vocês. Eu quero orar por mim e pela minha família. Quero orar por você e por sua família. Eu quero que, nesse momento, todo o amor de Deus, demonstrado nas suas diversas faces, seja algo real para nós. E que o sacrifício de Cristo nos alcance, nos mude e nos faça nova criatura. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, hoje nós aprendemos a respeito de Ti, Senhor. A respeito de algumas coisas relacionadas ao Seu amor. Nós reconhecemos a Sua justiça, reconhecemos a Sua lei. Nós Te louvamos e agradecemos pelo sacrifício na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E nós estamos felizes, Senhor, mesmo sem merecer, por poder receber a Tua graça nessa manhã. Eu oro, Senhor, por pessoas que talvez tenham enfrentado problemas na sua vida pessoal. Eu oro, Senhor, por pessoas que possam estar enfrentando problemas de saúde, problemas de emprego. Por favor, Senhor, atenda-os conforme o Teu amor e a Tua misericórdia. Mas principalmente nesse momento, eu oro por pessoas que enfrentam problemas espirituais. Está na hora, Senhor, de nós decidirmos de que lado nós estamos. Está na hora, Senhor, de nós reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas não como uma história bonita, não como algo admirável, mas como essencial para a nossa salvação. Pelos olhos da fé, Senhor, nesse momento, nós estamos recebendo mais uma vez a Sua graça. O Seu amor demonstrado através da Sua graça para nós. Que nesse momento o Senhor nos ajude a recebê-la, a colocar em prática em nossa vida os ensinamentos e as consequências de aceitar a Sua graça. Que o Espírito Santo, Senhor, tenha entrada na nossa mente e no nosso coração. Nós abrimos as nossas portas da nossa mente e do nosso coração, para que o Senhor venha transformar a nossa vida. Que um dia, muito em breve, nós possamos estar prontos para morar com um Deus justo e eterno, por toda a eternidade. Abençoe, Senhor, cada pessoa que neste momento esteve nesses últimos minutos estudando a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Que cada verso que foi dito hoje sirva para a nossa vida. Que cada reflexão, mas muito mais importante, que agora o Espírito Santo impressione a nossa vida e a nossa mente,
para nós então vivermos uma nova experiência contigo. Mude a nossa vida, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Aumente a nossa fé em Ti. Guarda-nos para o Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Quero continuar lhe desejando um feliz sábado. Um sábado de bênçãos e descanso. Foi muito bom ter passado com vocês esses momentos. Espero que vocês tenham refletido a respeito de tudo que nós estudamos aqui. E que Deus possa realmente fazer uma obra em nossa vida. Eu quero me despedir dizendo que amanhã, no domingo, nós estaremos aqui de volta mais uma vez. Fique com Deus. Um grande abraço do Pastor Harley. Até a próxima. Tchau. Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos ao Senhor. Pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Momentos assim eu canto a canção, canção de amor